Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a direção, a bênção e agradecendo também por tudo. Oremos agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, essa grande congregação que fica espalhada por todas as partes e que crê na Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por todos, pedimos direção para este trabalho, a inspiração divina, pedimos o perdão pelos nossos pecados também, nossas fraquezas, nossas falhas, entregamos tudo aos cuidados do Senhor e sob a Tua direção. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos neste momento, suplicando e agradecendo ao Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. A escritura que nós vamos ler está em São Mateus, capítulo 25. E nós leremos do verso 1 em diante, não é? São Mateus
25, versículo 1. Se vocês desejarem acompanhar, então, enquanto nós damos algumas notas, pode procurar na sua Bíblia, não é? E este programa é uma gentileza da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas. E todos os domingos, no horário das 18h30. E todos vocês da região de Santa Bárbara, Americana, enfim, dos bairros adjacentes aí, todos vocês estão convidados a estarem conosco e adorarem ao Senhor. E na cidade de Campinas, nós temos também o tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. Vocês também aí da grande região de Campinas, né, estão convidados a adorarem conosco. E também não se esqueçam, você que está assistindo, que gosta da programação, não se esqueça de clicar no gostei quando você está assistindo, não custa nada. E também, se você não é inscrito neste canal, inscreva-se para então o YouTube poder ir dando cada vez mais impulsionamento, não é? Impulsionamento nos vídeos para alcançar mais e mais pessoas, não é? Deixa aí embaixo também nos comentários o seu pedido de oração, se você precisar, e nós teremos imenso prazer de orar com todo o amor divino em favor de você, mencionando ao Senhor nosso Deus a tua necessidade, não é? E nós temos 3 grupos de WhatsApp nos quais nós enviamos toda a programação deste canal. Então, aí na descrição está aí o número do WhatsApp, se você quiser fazer parte, se você quiser se inscrever também nesse canal, é um canal de comunicação, né, o WhatsApp. Então, você pode mandar o seu pedido através do próprio número, ou então também deixar no comentário o seu pedido aí e nós estaremos atendendo, né? Então agora sim, dito tudo isto, nós vamos aqui para a leitura, conforme nós anunciamos, São Mateus capítulo 25, começaremos com o versículo 1, não é? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E agora nós vamos aqui para a mensagem que estamos lendo, estamos estudando, não é? A mensagem "É sua vida digna do Evangelho?" É uma pergunta que recebeu, uma mensagem que recebeu esse título como pergunta, não é? É sua vida digna do Evangelho? E nós vamos dar continuidade aqui do parágrafo 67 em diante. Vamos aqui então. Entretanto, elas estavam tentando voltar. O noivo veio e levou a noiva, e elas foram lançadas fora na escuridão para o julgamento, porque elas rejeitaram o convite. Todas as pessoas são convidadas para virem. Em toda era, Deus tem enviado sua luz e ela tem sido rejeitada. E agora, hoje, não há nenhuma diferença entre outro dia. Para rejeitar o dia da visitação, quando Deus está fazendo uma visita à igreja e ao povo, receba. Então, não deixe isto para o próximo ano ou para o próximo avivamento. Esta é a hora, hoje é o dia de salvação. E recordem, Deus nunca enviou nenhuma mensagem em dia algum, a não ser que Ele a vindicasse com sobrenatural. Jesus, Ele mesmo disse: se eu não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Mas se eu as faço, creiais nelas. Se não podeis crer em mim, e quando virdes isto claramente feito e feito manifesto, agora o tempo virá que ela rejeitará isso. Então sua orelha será furada. E agora ele volta a falar do escravo no ano do jubileu, não é? Que quando tocava a trombeta do jubileu, todo escravo podia ser liberto. Mas aquele que não quisesse ser liberto, não desse ouvidos à trombeta, ele continuaria ali no seu trabalho de escravidão, e aí então seria furada a sua orelha com uma sovela, e nunca mais ele teria a oportunidade de ser liberto da sua escravatura, não é? Então ele está dizendo aqui que aí então sua orelha será furada com uma sovela, então ela nunca ouvirá isso. Agora, ela toma a si mesma para a confederação das igrejas, para ir diretamente tomar a marca da besta. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, estava falando por parábolas, não é? E quando eles se afastaram, Jesus e mais os discípulos se afastaram da multidão, então eles perguntaram a ele o que significava aquela parábola, não é? E que ele explicasse para eles aquela parábola. Então ele disse: para vocês serão reveladas essas coisas, as parábolas, o que aquelas parábolas querem dizer, né? Ou querem dizer. Mas a eles não. Vocês se lembram dessa escritura? A eles não. Quem são eles? Eles são esses que endurecem o coração. Então, para eles que estão com os corações endurecidos, que estão com as cervizes endurecidas, não lhes será revelado. Mas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, então a estes será revelado, né?
É muito bom pensar nisso aí, não é? Agora, uma das grandes ambições, alguém me deu o jornal, logo que entrei, esse novo líder, não é? Disse, é para unir as igrejas, eles farão isto simplesmente tão certo como estou de pé aqui, e os protestantes cairão nisto. Vem, porque a igreja, a Bíblia diz, Paulo, o profeta do Senhor, diz, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o que se assenta no templo de Deus, estando acima de Deus, como Deus perdoando pecados na terra e assim por diante. Como que estas coisas aconteceram, mas isso não poderia acontecer antes da apostasia, antes que a igreja começasse a se afastar da festa espiritual. Então, ele está mostrando para nós aqui que esse homem do pecado, que São Paulo disse, ele há de se manifestar. Mas ele não pode fazer isso antes que a igreja rejeite o convite de Deus. Né? Porque vocês não se esqueceram que ele estava dizendo daquele homem que fez teria feito as suas bodas ali do seu filho e tal, e mandou convidar os seus amigos mais chegados, e eles rejeitaram. Um é porque tinha casado, o outro é porque tinha comprado um campo, o outro é porque ia visitar outras coisas. Então eles rejeitaram o convite. E daí então ele disse, então vocês vão pelos becos, pelos valados e tragam os mancos, os aleijados e tudo. Esse foi o segundo convite, não é? O terceiro convite foi quando ele disse, agora saiam novamente pelas saídas da cidade, por qualquer lugar, e faça vir para a minha festa todos, bons e maus. É muito importante observar esse detalhe, todos, bons e maus. Então, foi o terceiro convite, não é? Que foi feito. Então, mas antes da rejeição, esse homem do pecado não pode se manifestar ainda. De volta, né? Eu estou lendo aqui, então, antes que a igreja começasse a se afastar da festa espiritual, trazê-la de volta e se organizar, e então a revelação não permaneceu com a igreja. Há quem diga que, há quem tenha dito, né, agora recentemente, que não é necessário revelação, é necessário o entendimento. O entendimento é intelectual, é aqui na cabeça, não é? É necessário entendimento. Mas pelo que a Bíblia disse, o Senhor Jesus Cristo disse ao apóstolo São Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E a igreja está edificada sobre o quê, não é? Sobre que pedra? É sobre Pedro? Porque a palavra Pedro quer dizer Petros, né? É uma pedra pequena, né? Ou é sobre Jesus, que era aquele corpo físico humano? Nem sobre uma coisa e nem sobre outra. A igreja de Cristo está edificada sobre a revelação de quem é Jesus Cristo. Essa que é a verdade, não é? Então, não permaneceu com a igreja, a revelação não permaneceu com a igreja. Recordem, Israel andou dia e noite sob a coluna de fogo. Quando aquela coluna de fogo movia, eles se moviam com ela. E recordem, ela era um fogo à noite e uma nuvem durante o dia.
Então, ele pode vir de dia ou de noite, a qualquer tempo. Mas, seja onde for que ela estava, lá havia uma propiciação feita por ele, que eles não podiam falhar em vê-la. Ela era uma luz à noite e uma nuvem durante o dia. Então, isto é, à noite estava escuro, claro, obviamente, então ela virava uma luz, né, para alumiar o caminho para eles. E durante o dia, por causa do sol quente, então ela virava uma nuvem que cobria para protegê-los do sol muito causticante, não é? Então, e eles a seguiam, sim, Senhor. A mesma coisa. Martinho Lutero a viu. O que fez ele? Ele saiu do sistema, mas o que fizeram eles? Eles construíram uma pequena cerca ao redor, disseram: nós somos isso e isso. Então vem Wesley e a viu movendo de lá, ele saiu. O que fizeram eles? Construíram uma pequena cerca ao redor disso, ou disto. Disseram: é isto. O que fez a luz? Moveu-se outra vez. Então você vai vendo que toda vez que Deus manda a luz, né, que a luz brilha em um certo tempo, o que acontece? Logo, o homem organiza-se ao redor daquilo. Aí tem que fazer os seus traçados, né, ao redor daquilo, e aí ela se move para frente e os deixa no seu sistema, no seu novo sistema. Com Lutero foi assim, né? Ele saiu de um sistema, logo, não passado tanto tempo, eles criaram outro sistema. Aí, passado mais um tempo, o Wesley saiu daquele sistema recém-criado e não demorou muito tempo, eles criaram um outro sistema e assim vai, não é? Agora Deus tem mandado a luz de Malaquias 4, de Apocalipse 10 e 7, e de repente as pessoas organizam isso, criam um sistema disso. Aí sai um grupo e forma um outro movimento. Mas não passa muito tempo, se houver tempo, para que esse outro movimento se torne um sistema outra vez. Um sistema organizado pelo homem. E o Espírito Santo, a luz, segue em frente, porque a luz não fica presa em sistema nenhum, não é? Então o que fez a luz? Moveu-se outra vez. Os pentecostais a viram. O que fizeram eles? Saíram daquele movimento anterior, né? E assim sucessivamente. O que fizeram eles? Eles construíram uma pequena cerca ao redor, chamados Somos da Unicidade, e somos da Trindade, e somos os unidos. Aqui está escrito, né? E somos os unidos. Unidos em quê, né? Certamente se diria em Cristo. Porque não é eu que estou falando, é que está escrito aqui, o profeta falou isso faz desde 63, não é? Quer dizer, somos os unidos. E tudo isso, o que fez ele? Deus moveu-se exatamente para fora disso. Vem, não podemos fazer aquilo. Nós temos que seguir todos os dias, cada hora do dia, cada degrau do caminho. Temos que ser guiados pelo Senhor Jesus Cristo. Se não formos, nós
levamos uma vida organizacional e uma vida que não segue a Cristo diariamente não é digna. Infelizmente, é assim que foi e assim que será. Então, a gente sai do sistema e quase que inconscientemente cria-se outro sistema. E depois torna-se a mesma coisa que o sistema de onde a gente saiu, não é? Um homem que é um cristão, no domingo, e vai à igreja, encontra-se lá atrás e pensa que ele é dono da igreja porque ele faz isto, aquilo e aquilo outro, e na segunda-feira vai roubar e mentir, e a mulher que vai para as praias públicas e pelas ruas vestidas com roupas imorais. Eu pensei na primeira dama, não colocaria nem mesmo maquilagem para ir perante os líderes, né? Ali, isso é uma apresentação religiosa. E volta e lança um corte de cabelo. Então, quer dizer, ele estava querendo dizer aqui assim, que às vezes para ir num certo evento, traja-se de uma forma muito assim, decente, auspiciosa, né? E tal, mas é só para aquele momento. Aí depois, quando sai fora daquilo ali, daquela reunião, daquela apresentação, aí volta a ser aquilo que sempre é no dia a dia, né? Então olha isto aqui, né? Aí lança um corte de cabelo para as mulheres na nação, e todos esses vestidos de quando elas se tornam mães, cada mulher no país agora deseja vestir um desses vestidos, tipo mamãe. Isso é certo, é um exemplo. E elas sabem que aquelas pessoas farão aquilo. Elas pegam o espírito do mundo. As pessoas pegam o espírito umas das outras, né? Elas pegam o espírito do mundo. E aquilo não pertence à igreja do Deus vivo. As mulheres devem olhar para Jesus Cristo. Você deve olhar para Sara e aquelas do Velho Testamento. Agora, eles têm tanto que... Eu estava pregando outra noite em algum lugar a respeito das mulheres obedecerem a seus maridos. Obedecerem? Sim. Isso já saiu fora do ritual do casamento há tanto tempo atrás. Mas elas não farão isso, não, Senhor. Elas vivem na América e elas te farão saber. Então, elas não irão obedecer. Mas, uma vez que você não faz isso, nunca tente chamar a si mesma de cristã. Porque você não não me importa o quanto você dance e fale em línguas, se você não obedece a seu marido, você está fora da vontade do Senhor. Bom, o que é que se pode dizer a respeito do profeta? Em que se pode condenar o profeta de Deus? Ele apenas está citando a Bíblia, né? Que a Bíblia é que diz, o apóstolo São Paulo que disse isto, para que as mulheres fossem sujeitas a seus próprios maridos, né? Como também Sara foi sujeita a Abraão e até o chamava de Senhor. Agora, existem as interpretações, né? Dizem, mas agora nós estamos em outro tempo, não pode se aplicar mais aquilo que se aplicava há 2000 anos atrás, né? Isso é o entendimento, né? Mas a revelação
não continua sendo Bíblia do mesmo jeito? Não é a mesma Bíblia que nós temos que seguir sempre? Né? Então, é isso. Agora, eu gostaria que alguém me mostrasse onde é que o profeta de Deus, William Branham, nos convida a desobedecer a Bíblia. Mostre para mim algum lugar onde ele nos convida, nos incentiva a desfazermos da Bíblia, a descrermos da Bíblia, da palavra de Deus. Pelo menos eu já li todas as mensagens que foram traduzidas em português e ele nunca, que eu tenha sabido, que eu tenha visto, convidou, incentivou alguém a sair fora da palavra de Deus, não é? Mas vamos aqui agora mais um pouco, ainda tem um tempinho ali. E uma mulher que usa shorts e faz estas coisas que elas fazem nas ruas, não chame a si mesma de cristã. Você deseja ter o mundo e continuar a sustentar o seu testemunho. Você não pode fazer isso na presença de Deus, quando você sabe melhor do que fazer isso. Observe, com a orelha furada, marcado, então você nunca mais ouvirá. Recordem, este é o sinal de cerrar os ouvidos, isto é, a expressão furar a orelha com uma sovela significa não dar mais ouvidos, nunca mais. Você sabe, nós todos sabemos que já lemos a Bíblia, não é? Que Judas Iscariotes, quando ele vendeu ao Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, depois ele se arrependeu. Não é? Ele foi até os sacerdotes e disse: olha, eu errei, eu traí um sangue inocente. O que os sacerdotes disseram? Isso é problema seu, se vira, ninguém mandou você não prestar atenção, você não dá crédito, não sei mais o que, não é? Então esse é problema seu. O que é que ele fez? Ele teve mais chance de arrependimento? Não teve. Ele não pôde se arrepender mais. Arrepender ele desejou, mas Deus não aceitou mais o arrependimento dele e ele se enforcou, não é? Ele se suicidou. Agora, nós podemos olhar em Pedro. Pedro também não cometeu um pecado gravíssimo, não é? Como parecido com o de Judas, só que Judas recebeu dinheiro em troca e Pedro não recebeu. Mas quando perguntaram a ele: você é companheiro desse rapaz aí que está sendo julgado, chamado Jesus, chamado Cristo, não é? Ele disse: não, não sou, nem conheço, nem sei de quem vocês estão falando. Olha isso, não é? Ele negou o Senhor Jesus Cristo vergonhosamente. Depois ele pensou: bom, para mim eu acho que não vai ter mais jeito, porque eu neguei, né? Eu fui um covarde. Mas para ele teve. Sim, teve jeito sim, porque o Senhor Jesus Cristo o procurou lá na praia, quando ele estava pescando, porque ele disse: eu vou voltar na minha velha profissão, porque agora para mim certamente não vai ter mais jeito, e Deus não vai me aceitar mais, nem o próprio Senhor Jesus Cristo me aceitaria, né? Então eu vou voltar para a minha profissão, para mim está tudo acabado, eu sou um covarde, tudo isso ele pode ter pensado. Mas quando ele estava lá pescando, o Senhor Jesus Cristo foi lá onde ele estava e foi procurá-lo. E por que o Senhor Jesus Cristo não foi lá onde Judas estava? Porque a orelha de Judas tinha sido furada. Ele não ouvia mais. Mas Pedro não teve sua orelha furada. Isso é muito importante nós observarmos, não é? Então, você nunca mais ouvirá isso. Você não ouvirá, você nunca mais será capaz de conseguir fazer isso outra vez. Então isso é muito sério. Cerrar os ouvidos para o que Deus está fazendo em seu determinado tempo,
quando Deus visita a terra, manda a sua visitação na terra, e aí se endurece a cerviz, se tapa os ouvidos, nunca mais depois disso, depois dessa chance, a pessoa poderá retornar, não é? Mais um pouquinho só, aqui, mais um parágrafo. Ele não crê nisso. Não lhe diga que ele não crê nisso. Não. Ela lhe dirá, bem, ela não conhece isto. Como poderia uma dama, somente te perguntando, como poderia uma dama, como eu falei último domingo, à noite, há uma semana atrás, à noite, sobre o brilho da luz vermelha, a palavra falada, volume 5, né? Como a carreira das mulheres tem se tornado mais considerável do que nunca. Agora, isso não é nada contra a mulher. Agora, isso é somente, mas como ela controla aquilo? Ela tem aquela maneira de se colocar em tentação, como Eva foi colocada perante a árvore. Cada homem, cada filho que vem para Deus tem que passar através daquela hora de prova. Esta é a era da mulher. Esta nação é onde ela tem que ir através daquela prova. Se ela pode ser uma mulher bonita e agir como uma irmã, as bênçãos do Senhor estão sobre ela. Ele já disse também em outra mensagem, não é pecado ser bonita para as mulheres, né? Elas podem ser bonitas, elas têm o direito de ser bonitas, porque é o lado feminino, né? O homem não tem tanto direito de ser tão bonito, não é? Mas nós não vamos entrar nesse ponto agora, porque já está no fim aqui. Mas quando ela faz de si mesma, sabendo disto e mostrando-se a si mesma, isso mostra absolutamente que ela tem um espírito maligno sobre ela, sobre si. Ela não quer estar daquela maneira. Eu não penso, muitas delas não, mas elas não compreendem que agora eu tenho que parar mesmo, porque agora a hora já se esgotou, não é? Vamos ficar aqui, nós chegamos ao parágrafo 85. A mensagem que estamos lendo tem o título, É sua vida digna do Evangelho? Não é? Que Deus nos ajude. E agora nós vamos ter um minuto de oração. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos aproximamos do Senhor em oração, com os nossos olhos fechados, pedindo a bênção do Senhor em favor de cada irmão, de cada irmã, meu Deus. É certo que o profeta de Deus não está contra nenhuma irmã, não está contra nenhuma mulher, ele está contra as atitudes anticristãs de cada pessoa, não somente da mulher, é claro, mas também do homem. As atitudes antibíblicas, anticristãs. Meu Pai, nós agradecemos por todas as bênçãos, eu peço a cura divina em favor de todos, a saúde, a bênção, a paz nos lares, alegria nos corações, o regozijo no Espírito Santo para cada pessoa, e é no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós chegamos ao final de mais esta apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, amanhã nós estaremos de volta juntos novamente com mais uma programação de fé,
a mensagem do sétimo anjo. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém.